é para falar um pouquinho sobre essa história de demora. É porque a gente está falando desse processo de BR-381, mas às vezes a gente perde a medida de tempo, né? E até geracionalmente, porque não estávamos aqui quando esse problema começou, alguns de nós, talvez eu, a Francine, você, tenhamos pego uma parte apenas dessa conversa de BR-381. Mas ela é muito mais longa do que isso. E a gente tem agora uma informação para mostrar na nossa tela exatamente sobre quando é que essa conversa começou. Bom, lá em 1952, construção da BR-381, ligação importantíssima entre a capital, a região do Vale do Aço e, na sequência, para levar distribuição, para levar produto para o Espírito Santo. Aí chega 1998 e tem daquelas coisas que são maravilhosas. Elas estão acontecendo, inclusive, em Belo Horizonte agora para tratar de anel rodoviário. Era uma rodovia federal, e aí o governo de Minas, em 1998, diz assim: deixa comigo, responsabilidade da obra é minha. Maravilha. Um ano depois, que faz o governo? Não, então, pensei bem. Mudamos de ideia. Mudamos de ideia, tá? A gente agora vai devolver. Então o governo de Minas vai lá e devolve a rodovia para a União. Muito bem. Aí ficamos aqueles anos, assim, ouvindo promessas, mas aquele monte. Aí tinha deputado, tinha senador, tinha candidato à presidência da República, tinha governador, candidato a tudo que você pudesse imaginar. Dizendo, não, nós vamos resolver, vou atuar em Brasília para acontecer. 2009. Essa duplicação entra entre aqueles projetos aprovados no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Aí já estamos falando do governo Dilma Rousseff, se não estiver enganado. Depois chega lá, 2014. Beleza, ganhou licitação, tá tudo pronto, vai funcionar. Começam as obras em 2014. Só que elas são paralisadas alguns anos depois. Teve empresa que abandonou, teve empresa que deixou até equipamento e máquina pelo meio do caminho. Exatamente. Pro meio do caminho. Rodovia. É o único momento em que a gente pode dizer assim, os governos não erraram nesse papo. Depois, 2023, a gente ainda tem o TCU fazendo autorização para desestatização da rodovia, ou seja, para permitir que ela fosse concedida à iniciativa privada. Neste ano de 2024, o último, concessão, agora assinado o ato para obras em 100 dias depois deste primeiro plano. Com todo este cenário, com este componente político tão gigantesco, Francine Ferreira, não dá para ficar de fora também que o dia de hoje foi marcado por muita política para esse lançamento. E eu estou sendo generoso. Não é só o dia de hoje, né? Quando tivemos também anúncio no Palácio do Planalto, quando tivemos a última eleição, tanto para presidente quanto para governo, também ouvimos muita gente falar assim, não, nós vamos resolver BR-381. Ibrahim, essa promessa aí já não importa se a gente faz cobertura nacional, estadual, municipal, a gente sempre ouviu aí, né? Eu sempre viajei muito pela 381, indo para a região lá do Vale do Rio Doce, então desde pequena, eu que sou mais jovem, né? Sempre, sempre acompanhei muito isso. E tudo isso, querendo ou não, independente das promessas, agora fica muito esse sentimento se vai sair agora ou não, né? Vai sair do papel ou não. Mas tudo isso também está envolto aí de um debate político muito forte que acaba retirando, talvez, o foco de coisas que deveriam estar sendo tratadas de fato, né? Porque o que a gente está vendo hoje com essas questões dessas obras e tudo relacionados principalmente à 381 é a antecipação das eleições gerais lá de 2026, né? Então vamos aproveitar para trazer mais uma contribuição aqui para o nosso Tempo News, é da nossa repórter em Brasília, Lara Alves, que vai colocar um pouco mais de... eu ia falar assim de pimenta e tal, mas acho que é muito pouco para o que tem sido essa relação entre governo Lula e governo Zema, agora turbinada no momento de se discutir BR-381 e de fazer anúncios. Lara Alves, boa noite para você. Boa noite, Ibrahim, boa noite para todos que estão conosco. Tempero é o mínimo que dá para dizer sobre essa relação, principalmente entre o governo federal e o governo de Minas Gerais. Acho importante a gente trazer que essa tensão nas relações acabou escalando no mês passado durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381, que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, de onde eu falo com vocês nesta noite de quinta-feira. Importante primeiro a gente dar um pano de fundo do que estava acontecendo entre o governo
governo de Minas Gerais e o governo federal neste mês de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha acabado de sancionar com alguns vetos o PROPAG, aquele programa de renegociação das dívidas dos estados, e foi bastante criticado, principalmente pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mas também pelos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles, inclusive, se mobilizaram para tentar convencer as bancadas a derrubar esses vetos durante a sessão do Congresso, que deve acontecer nos próximos meses, aqui no Congresso Nacional, logo ao lado. Bom, a gente tinha esse cenário de pano de fundo de sucessivas críticas do governo mineiro à administração federal, e foi uma ocasião em que o presidente Lula e os ministros mais próximos aproveitaram para também distribuir algumas alfinetadas para Romeu Zema. Vale lembrar que durante a assinatura desse contrato de concessão da BR-381, o governador não compareceu. Isso acabou pegando muito mal aqui em Brasília, entre a bancada mineira, entre os ministros e até entre aliados de Romeu Zema, que questionaram se ele não deveria ter comparecido a esse evento. Outro ponto importante para a gente tratar é que o governo já estava passando por esse processo de mudança na estratégia de comunicação, que é liderado pelo novo ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação. Existe um interesse muito grande do presidente Lula de se aproximar dos problemas regionais. Então, por isso, a BR-381 foi usada pelo presidente Lula para tratar exatamente disso e para trazer essa discussão e mostrar que ele se importa com Minas Gerais, apesar das desavenças com o governador de Minas, Romeu Zema. O presidente distribuiu algumas alfinetadas, inclusive citou o PROPAG, diz que o governo de Minas deveria ser muito grato e que nem Jesus teria feito o que ele fez para ajudar Minas Gerais. Acho importante, vamos ouvir essa sonora do presidente Lula? A palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Pois é, nós ouvimos aí a declaração do presidente Lula, que foi dada durante essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. É importante dizer que ele subiu, de fato, o tom nas críticas ao governador Romeu Zema. E ele não foi o único. Nessa ocasião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também tocou no assunto, e também o ministro dos Transportes, Renan Filho, que esteve hoje na cerimônia em Minas Gerais. O Renan disse que os gestores se apequenam durante essas ausências. Então, foi uma indireta muito clara para o governador Romeu Zema. A bancada de Minas esteve presente, muitos deputados importantes que coordenam as ações em defesa de Minas Gerais ali no Congresso Nacional estiveram durante essa cerimônia e comentaram também sobre o assunto. Um deles, acho importante a gente trazer, uma figura bastante importante, é o deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais. O PSD é um partido aliado da base do presidente Lula, e ele falou durante a cerimônia, também criticou a ausência do governador Romeu Zema, disse que ele deveria ter vindo. Outro deputado, mas aí já era uma crítica esperada, o Paulo Guedes, do PT também de Minas, falou sobre o assunto. Bom, em geral, o que a gente tem é que essa relação política anda bastante tensionada. O próprio governador Romeu Zema deu uma certa indireta aos ministros Alexandre Silveira e Renan Filho, que estiveram hoje na cerimônia em Minas Gerais. Então, a gente precisa acompanhar os próximos capítulos para saber. O que importa dizer é que essa estratégia de comunicação do governo Lula não vai parar, vai continuar em tentar se aliar a esses problemas para tentar resolver os problemas regionais e atrair também a popularidade, fortalecer essa imagem nos estados. Ibrahim. Obrigado, Lara, pelas informações. E claro que a Lara colocou uma pimenta, Adriana. Pimenta, tá? Eu coloquei agora sim, é pimenta. Que a fala do presidente Lula gerou, me lembro, um tweet, né, do governador Romeu Zema,
Aí colocava assim, não, mas Jesus Cristo, nessa conversa, peraí, vamos lá, então perdoe a dívida. Não foi um negócio fácil de ser tragado pelo governador e a resposta também, tampouco pelo governo Lula. Pois é, mais uma vez, né, ninguém sai ganhando, né, com esse tipo de comportamento. Ô Fran, você também traz outras informações, né, sobre o que cercou essa decisão e de como os governos Lula e Zema acabaram se agredindo mutuamente, vamos dizer assim. Ô, Adri, o certo é que isso não vai parar. Obrigada, gente. Viu? Vou desconectar. Principalmente porque a gente já tem aí pela frente outros projetos, inclusive esse que o presidente citou, relacionados ao Propag, né? Mas os governadores, principalmente esses governadores de oposição, então, sempre tem um fato novo também para entrar aí trocar algumas farpas com o governo federal, né? O caso da PEC da segurança, o que não falta é assunto. Mas eu acho interessante a gente chamar também uma sonora do ministro Renan Filho, para depois eu acrescentar sobre isso que a Lara já chegou a adiantar da postura de Romeu Zema hoje. Para mim, é até uma pena, ministro Rui, que o governador de Minas não esteja aqui nesse momento. Porque nunca um governo de Minas Gerais recebeu tanta atenção do governo federal quanto o que o senhor está fazendo por Minas Gerais agora. E eu digo isso, presidente. Eu digo isso, prefeito, porque eu fui governador com o governador de Minas. E eu gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governador de Minas muitas vezes cobrando investimentos. No governo passado e nesse agora. Mas eu não o vejo na hora de dizer, cobrei justamente para estarmos aqui nesse momento. O que parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. E isso apequena o gestor público, presidente. Pois é, isso foi falado há cerca de 2 semanas pelo ministro, né, Renan Filho, e hoje, né, dia 6 de fevereiro, ele e Zema dividiram o mesmo palanque, né, justamente aí para o anúncio dessas obras. Zema até citou sobre essa questão de que, na época, ele tinha falado que vai onde tem máquinas e coisa de tipo, que a obra realmente vai começar, e não em eventos como esse que ocorreram no Palácio do Planalto há 2 semanas, né? O que a gente viu hoje foi justamente essa troca, o Zema citando obras de outras gestões, inclusive de Jair Bolsonaro, né? E o ministro Renan Filho hoje fingiu como se nada tivesse acontecido, né? Tivesse ali totalmente ignorando essas falas de Romeu Zema. Então, assim, o que a gente... É importante a gente lembrar que, para o ano que vem, a gente tem um ano de eleição, né? E não adianta a gente falar de tudo isso, da coisa pública, sem lembrar disso, porque essas coisas estão contaminadas, estão lado a lado. Então, Romeu Zema quer ser candidato à presidência da República. O presidente Lula deve tentar a reeleição. Então, até mesmo nessas pautas importantes, é importante lembrar também que o Lula quer que em Minas, Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, seja o candidato ao governo, e Zema quer eleger o vice dele, o professor Matheus Simões. Então, são muitas peças nesse tabuleiro que... Além da obra em si, a preocupação do povo mineiro e de quem passa pela estrada, de que vai sair ou não isso do papel, essa obra vai se tornar realidade ou não, tem esse componente político também que acaba contaminando essa discussão, mas essa vai ser a tônica, eu acho que até de próximos assuntos que a gente tratar aqui, porque não tem como. Então, assim, e principalmente para Minas, viu? Porque... Lula também critica, às vezes sem Zema ter falado nada. Zema também, às vezes, acorda e fala, vou tuitar, vou mandar uma mensagem. Então, assim, é essa a tônica que a gente vai ver mesmo. E também coordenado, né? Não é só o Lula, vem outros ministros também. A coisa vai meio... É um jeito Sidônio Palmeira, vou dizer assim, nessa nova fase da comunicação do governo. Eu estou entre aqueles que já adotou o modo de avaliação da relação Lula e Zema como yin e yang. Um precisa do outro para se completar, naquele símbolozinho. Você já viu em algum momento na sua vida, aquele símbolozinho
Vou saber descrever aqui um símbolozinho preto. Todo adolescente já viu esse símbolo. Alguém já viu um se encaixa no outro. Já usou não um é anel, isso aqui, tá, lá. gente? Não é coraçãozinho, não. É yin e yang. É um negocinho que uma parte preta se coloca junto na parte branca com um encaixe, tem 2 furinhos lá nele, e que o círculo só é formado e só é completo na hora em que eles estão juntos. Que parece ser uma tônica. Se o governo Zema está adorando bater no governo Lula e o governo Lula está adorando bater no governo Zema. E no meio do caminho tem um negócio que chama obra da 381. Assim, tem 9 bilhões e 200 milhões de reais só no meio dessa conversa aí. E como a Fran muito bem disse, ninguém vai reduzir a pegada. Inclusive convido quem está nos acompanhando aqui no nosso YouTube para entrar no nosso portal tempo.com.br e ver as declarações que foram dadas também pelo governador Romeu Zema depois do ato de hoje da BR-381. Mas assim, reforçou com tranquilidade. Falou, o papo é este. A obra chegou atrasada e quando tiver máquina na pista eu volto. Se não tiver máquina na pista, tô fora, tá? O papo é esse. Então, eu acho que eu já tô nesse modo acionado, há muito tempo. Enquanto isso, no alimenta, meio dessas... né? Desculpa, Adri. É porque até quando a gente fala de eleições, não tem como você se manter ali no destaque se você não atacar, se você não... Como é que fala? Não provocar. Então, assim, né? É do jogo, né, Fran? Infelizmente, né? E no meio dessa história toda, Guilherme, são 5 milhões de pessoas vivendo ao longo da 381, são quase 10 bilhões de reais, né, que estão em jogo, são mudanças que podem trazer muito ônus para algumas cidades que estão, sobretudo, ali no Vale do Aço. É uma rodovia que tem um recorde de mortes, é uma rodovia que registra acidentes muito graves. A gente pode ter uma reversão nisso tudo, mas se a obra realmente, tudo isso se concretizar, né? Além disso, a gente precisa falar da logística. É claro que a gente não vai aprofundar porque o nosso tema aqui é curto, mas a gente precisa reconhecer, né, que é necessário, por exemplo, para o escoamento da produção. Então, tudo isso, há toda uma logística, né, que depende da BR-381. E só acrescentando, porque eu falei também da dificuldade das licenças ambientais, pelo menos o governador Romeu Zema falou que isso vai ser prioridade. Qualquer coisa que a concessionária quiser em relação a licenciamento ambiental, ele inclusive vai acompanhar pessoalmente para liberar esse licenciamento o quanto antes. Aí já é também uma sinalização de que as coisas podem caminhar, porque se não tivesse licenciamento, não tem obra.